Vocês estão aqui no canal Deison Literatura, inscreva-se aqui abaixo no canal e em seguida toque no sino para receber os novos vídeos. Fique conosco nesse vídeo que nós vamos falar de 3 temas em um só vídeo bem breve. O tema é, primeiro, o que é lei orgânica, segundo, onde começa a corrupção e terceiro, pensamento político. Então vamos por parte. O que é lei orgânica? Lei orgânica dentro da política é quando um município ou um estado promove, através dos vereadores, no caso do município, ou dos deputados estaduais, no caso do estado, promovem leis orgânicas que só servem para aquela cidade. Por isso que quando alguma pessoa sai de um estado para outro, ou uma cidade para outra, logo ela entende que uma certa situação é diferente do estado dela. Quando uma coisa no estado dela é correto, logo no outro estado já não é correto. Por ser lei orgânica, talvez numa cidade ou num estado ela vê um projeto funcionando, uma situação na qual a cidade dela não tem. Aquele é um projeto de lei orgânica que acontece naquele município ou naquele estado. O Brasil hoje tem mais de 5.000 municípios, 27 estados. Municípios e estados têm suas leis orgânicas. Essas leis orgânicas do município é elaborada na Câmara dos Vereadores, pelos vereadores e depois ida ao prefeito para ser finalizada. No caso do estado, a Assembleia Legislativa daquele estado, com os deputados estaduais, aprovam a lei orgânica que vai para o governador e aí então vira a lei orgânica. Porém, essas leis orgânicas de estado e município não pode jamais ferir a Carta Magna, que é a Constituição Federal, que está acima de todos os estados. Toda lei que é feita tem que ser artificial, sem tocar na lei principal, que está na Carta Magna, ou seja, a Constituição. A Constituição ela dá o direito dos estados e municípios criar suas leis, mas não pode tocar jamais na Carta Magna, que é a soberana, é a majoritária das leis. Até aí, ok. Ponto. Onde começa a corrupção? A corrupção na política, aliás, a corrupção não está só na política. Existe na política e existe na sua casa, existe na rua, existe no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. Como assim? Quando você pede uma pessoa para poder dormir numa fila de hospital, que você vai pagar ela para você no outro dia aparecer lá, é um tipo de corrupção. Quando você fala para o teu filho, não, é o cobrador, diga que eu não estou, é um tipo de corrupção. Quando você pede para que uma farmácia venda para você um remédio tarja preta sem a receita de controlado, é uma corrupção. Quando você pede a uma pessoa para pagar a conta para você, porque você não pode ir lá, aí ela vai ter que furar a fila, vai usar o jeitinho brasileiro, dar um jeitinho para mim, é uma corrupção. Tudo que você pede favor de jeitinho, aquela palavra popular jeitinho brasileiro, é uma corrupção na camada cá de baixo. Então, de baixo para cima, a corrupção está lá na raiz. Eu já fiz um vídeo sobre corrupção, que é corrupção num outro canal que eu tinha. É só você colocar lá, Deison Monteiro, corrupção. Vai estar esse vídeo lá. Também já falei de lei orgânica no outro vídeo, colocando lá, Deison Monteiro, lei orgânica dos municípios. Também está lá no outro antigo canal que nós tínhamos, mas está no YouTube, aí na internet rodando. Então, a corrupção não está só na política. Pelo contrário, nenhum político se torna corrupto. Ele já é corrupto desde quando social, quando pessoa comum. Então, a sociedade tem que entender que a corrupção, ela na realidade, ela aconteceu lá na antiguidade, nos tempos medievais, veio passando pela parte onde o Brasil teve o seu crescimento político e social, atravessou várias gerações, passou pela ditadura, chegou aí a democracia, a Constituição de 88, não importa, a corrupção vem há muitos anos. Aliás, vamos até mais profundo, a corrupção existe desde os tempos bíblicos, né? Já existia corrupção. Só que essa palavra corrupção é pesada quando a gente fala que você, social, a pessoa comum, pode estar inserida nela quando você tem esses favorizinhos, essas facilidades.
Isso é um tipo de corrupção pequena, mas não deixa de ser corrupção. É corrupção pequena, mas porque ainda você está pequeno. Se você se tornar grande, a sua corrupção se torna maior. Porque se quanto pequeno você já faz, imagina quando grande. Quando alguém te dá um cargo grande, você tem aí uma facilidade imensa para várias situações. Vários empresários, empresas, setores, órgãos vão vir até você, vão pedir facilidades e você vai falar para ele, olha, eu vou te dar essa facilidade se você fizer isso para mim. E aí vai acontecer aquele tipo de troca de favores da corrupção que acontece nos bastidores da política, também na sociedade comum, nas empresas. Isso acontece em todo lugar, não se surpreenda. Esse é o segundo ponto. Agora o terceiro, para fechar o nosso vídeo de hoje sobre política, pensamento político. A pessoa, para pensar política, ela não pode pensar no fanatismo da inclinação partidária. Ou seja, ela não pode ficar puxando a corda para o partido que ela, ou a ideologia que ela defende, ou o prefeito, o governador, o senador. Ela não tem que puxar sarna para ali. A visão política tem que estar acima, muito além. Tem que ser uma visão científica, visão da ciência da política. Sempre deixar passar o primeiro momento dos acontecimentos para depois se debruçar com algum tipo de comentário. Então o importante é você estar sabendo de tudo que acontece no mundo político, de A a Z, em todas as esferas, se possível for, e você jamais se pronunciar sem antes ter certeza daquela informação. Porque se for informação inclinada a paixões partidárias ou a um curso em processo de uma eleição que há de acontecer e essa informação é para tentar prejudicar um lado para favorecer o outro, logo você tem que se afastar e deixar que esse campo, eles brigam entre si. Esse conflito fica na parte da camada de baixo. A ciência da política, o pensamento de uma pessoa cientista, ou um sociólogo, ou uma pessoa que é cientista política, não entra em confronto, não entra em conflito com as redes sociais, com os disse-me-disse, tal. É como a justiça, a exemplo, ela jamais entra nessas brigas, nesses conflitos. Ela só se manifesta quando ela é provocada. Logo, você que entende de política na profundidade da palavra, em todos os termos, seja de eleição, seja como se forma uma eleição majoritária, proporcional, como que se elabora acordos partidários, acordos com políticos que querem candidatos a estadual, federal, senador, como que elabora tudo. Se você quer saber o profundo, você tem que estudar bastante. Porém, você jamais entra em confronto com nada e com ninguém, porque eu costumo dizer, não se bate tambor para maluco, deixa ele sozinho lá no mundo deles, entendeu? O certo é você procurar estudar a política em todos os sentidos, a história da política, não só o de hoje, mas a trajetória política, você fiscalizar os políticos, os pré-candidatos a algum cargo, fiscalizar, e também aqueles que já têm cadeira assegurada, fiscalizar o que ele fez, o que ele faz, o que ele votou, o que ele deixou de votar, projetos que ele tem, projetos que foram engavetados, enfim, pesquisar qual é a ideologia dele, se a ideologia dele bate com a ideologia do partido, se a ideologia do partido é a sua ideologia, se a ideologia dele é a sua. Isso tudo tem que estar em harmonia, senão logo você vai entrar na onda da população que fala todo político não presta, ninguém presta, ninguém presta. Palavras vãs jogadas ao vento, porque se todo mundo tivesse expert em política, todo mundo ia botar lá assim, ó, 0001, confirma, ninguém ia votar em coisa nenhuma, e aí 51% da população votando assim, não ia ter mais eleição, ia ter que ter uma nova eleição com novos candidatos que ia anular a campanha eleitoral se botasse 001, confirma. Então, logo as pessoas entram nessa blá 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 que política não presta, que político é safado, que político é ladrão, porque ela não entende. Ela não entende que é um jogo de xadrez. A palavra política vem da palavra polis, ou seja, administrar, dominar, saber fazer, saber jogar o jogo. Então é isso, é a democracia do nosso país, que a luta pela democracia foi muito grande na época da ditadura. Agora que conquistou, as pessoas estão querendo, né, ficar, e você vê muitos especialistas nas redes sociais, mas a profundidade, infelizmente, eles não têm, como também vários candidatos que vêm se aventurar por causa do poder, mas na verdade não tem profundidade de estudo nenhum, nem tampouco saber elaborar alguma tese ou fazer uma oratória ou sustentação oral sobre um tipo de assunto. Tampouco uma PEC, uma PL, eles não sabem profundidade como se faz, mas deixa pra lá.
Fica esse vídeo com o Deison Monteiro. Siga-nos aqui no nosso YouTube aqui, continua vendo os nossos vídeos. É só você escrever Deison Monteiro, entra lá no nosso canal, você vai ver vários vídeos de vários temas, resenhas literárias e muito mais. Outra coisa, siga-nos também no nosso Facebook, Deison Monteiro na Linha do Tempo, onde nós promovemos a cultura, a literatura e a educação e faz com que as pessoas pensem. Tá certo? Um forte abraço. Até a próxima.